Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Estou de volta, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Satisfação imensa poder estar aqui novamente para compartilhar com você a preciosa, maravilhosa, gloriosa e bendita Palavra de Deus. Joia demais, que satisfação poder ter você aqui de volta também para acompanhar esse nosso trabalho feito com tanto carinho, com tanta disposição, para compartilhar com você a palavra de Deus. A gente tem se debruçado sobre muitos comentaristas bíblicos e trazemos também uma bagagem aí de mais de 30 anos de aprendizado e ensino da palavra de Deus para a gente juntinho aprender. Aqui você não precisa pagar pela palavra de Deus. De forma gratuita, no seu celular, em todos os distribuidores de podcasts. Tem o nosso contato aí, se você quiser participar desse trabalho, fique à vontade. Se também quiser apenas ouvir, compartilhar, participar aqui desse trabalho sendo abençoado, fique à vontade. Deus abençoe grandemente sua vida, te renove, te transforme pelo poder da palavra de Deus. Hoje a gente vai falar um pouquinho do versículo 1 ao 8 desse capítulo 23, sobre os excluídos da comunidade israelita, o que acontecia ali, qual é a aplicação prática disso em nossas vidas hoje. Existem muitos princípios desprezados no Antigo Testamento. Hoje em dia, as igrejas olham muito para o Novo Testamento. É certo que vivemos uma nova aliança, mas a antiga aliança é a sombra das coisas futuras. Existe muita coisa interessantíssima que a gente não pode desprezar. Senão haveria só o Novo Testamento, não precisaria do Antigo Testamento, mas ele está aqui, é a palavra de Deus. Existem muitas coisas que ficaram lá, com certeza, antigamente, leis que não são aplicáveis hoje, mas existem princípios. Existe o caráter de Deus revelado ali, os seus atributos, e com tudo isso nós aprendemos muita coisa. Veja que certos princípios eles vão fundamentar essas exclusões que vale a pena nós notarmos. Será visto que, embora barreiras deste tipo sejam eliminadas em Cristo, havia uma adaptação, uma adequação sob a teocracia, o governo divino, na exclusão de classes especificadas da participação plena no privilégio da aliança. E essa exclusão, ela estando em harmonia com a ideia de uma nação santa, ela traz um tipo no molde terreno do reino ideal de Deus. O versículo 1 fala da exclusão dos mutilados, e a ideia aqui é preservação do corpo em seu vigor, e na totalidade de suas funções. É um dever que devemos a Deus, que a mutilação dele, ou desonra feita a ele, é desonra feita a Deus. Uma espécie de profanação. É o que nos ensina o texto. Aqueles em quem essa obra de desonra havia sido feita, eles eram incapacitados para o desempenho das funções distintivas de sua masculinidade e eles foram impedidos de entrar na congregação. A proibição ela é removida sobre o Evangelho. Isaías capítulo 56, versículo 3 ao 5, nos traz algumas dessas lições. Os versículos 2 ao 3 excluíam aqueles que eram filhos de incesto. Até a 10ª geração parece ser uma perifrase para a expressão para sempre. Neemias 13:1. Os rabinos, eles tomavam o termo bastardo para se referir a crianças nascidas de incesto ou adultério. E estas deveriam ser excluídas por todas as suas gerações. Veja esse princípio
independentemente do fundamento declarado no versículo 4. Teria sido suficiente para excluir Moabe e Amon. Mas a verdade transmitida é que os impuros eles são inalteravelmente impedidos de serem membros do reino de Deus. O reino de Deus é um reino de pureza. Em sua forma final, nada de natureza impura será encontrado nele. A impureza do coração e da vida, ela exclui da filiação a ele agora e o fará para sempre. A impureza conhecida, ela deve excluir da comunhão da igreja na terra. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1 e 2, também traz lições sobre exclusão. A barreira externa, ela não existe mais. E os descendentes de conexão impura, se filhos da fé, eles são bem-vindos ao rebanho espiritual. Os pequenos não frequentadores da igreja, eles crescem fora do curso das gerações e se tornam cada vez mais afastados dos meios de graça. A exclusão daqueles que mostravam ódio ao povo de Deus, versículos 4 ao 6. O princípio aqui é óbvio. Cristo expressamente exclui os impiedosos de toda participação no seu reino. Mateus capítulo 25, versículo 41 a 46. E não pode haver paz, nem prosperidade, para aqueles que são movidos pela hostilidade ao reino de Deus. Enquanto eles mantiverem esse caráter, não podemos desejá-lo para eles. A hostilidade ao povo de Cristo é hostilidade ao próprio Cristo. Atos capítulo 9, versículo 4 e 5. E reage fatalmente na alma, Mateus capítulo 21, versículo 44. Ela traz sobre si a indignação de Deus e termina na exclusão final no céu, no julgamento final. Veja que a admissão daqueles que mostraram bondade ao povo de Deus, versículos 7 e 8. O edomita e o egípcio, eles não deveriam ser desprezados, pois eram parentes dos israelitas de certa forma, e seus filhos poderiam ser admitidos na terceira geração. Os edomitas, eles não tinham sido amigáveis o quanto poderiam ter sido, mas pelo menos forneceram aos israelitas alimentos em sua marcha. Enquanto os egípcios tinham por muito tempo mostrado gentileza e hospitalidade a eles. Veja que por essas coisas eles tiveram sua recompensa. Atos de gentileza para com o povo de Deus não dão direito à admissão no reino de Deus, mas mostram proximidade de espírito a ele. E são lembrados nas relações de Deus com os que os praticam e podem resultar em uma recompensa final. Veja Mateus 10, 42. Gentilezas passadas não devem ser esquecidas por causa de uma mudança tardia de disposição. Os egípcios, eles foram lembrados com gentileza, embora seu tratamento aos israelitas tenha sido muito cruel ultimamente. Deve-se notar também que o tom em que Edom é uniformemente referido nesse livro não se harmoniza, nem um pouco, com a data tardia atribuída a ele por muitos críticos. Edom, no tempo dos profetas, havia se tornado o inimigo implacável de Israel. Houve considerável controvérsia sobre o que o termo entrar na congregação do Senhor significa. Não pode ser o equivalente do Antigo Testamento para nossos membros da igreja, pois parece, de Êxodo capítulo 12, versículo 48 e 49, que os privilégios judaicos eles estavam abertos a estrangeiros, sob condição de sua circuncisão. Nem precisamos interpretá-lo como meramente indicando as conexões matrimoniais que os israelitas deveriam evitar. As proibições nessa passagem, nesse texto, significariam, portanto, proibições de ocupar cargos na teocracia. Na verdade, eles mostram aqueles que eram inelegíveis para a liderança judaica. As partes inelegíveis são os eunucos, pois a perfeição física era indispensável em um reino tipicamente, idealmente perfeito. Além disso, foi dito que essa classe excluída é deficiente em coragem que os anciãos exigiam.
Aqueles cuja família tinha uma bar sinister dentro de 10 gerações. Essa era uma grande penalidade contra o concubinato e deve ser tomado os judeus muito exigentes quanto à legalidade de seus casamentos. Então, em Deuteronômio 23:2, nós vemos a exclusão do bastardo da congregação de Israel. E ambos eles vão refletir um status marginalizado, mas em Cristo essa exclusão ela é redimida. Efésios capítulo 2, versículo 12 ao 13. Os amonitas e moabitas, eles são tratados como aqueles excluídos, como um julgamento sobre o seu tratamento desumano de Israel, de modo que havia cautela a ser exercida na admissão de forasteiros às honras da comunidade judaica. Outro grupo eram os edomitas e os egípcios, eles não podiam entrar, mas os seus netos eram elegíveis. Olha só que interessante, eles não eram mantidos esperando tanto tempo na porta como os mencionados anteriormente. E essa guarda zelosa do portão, ela é certamente instrutiva. Elas nos mostram o dever de não impor as mãos de repente sobre ninguém. Essa foi a orientação de Paulo a Timóteo a respeito da ordenação de presbíteros, 1 Timóteo 5:22. A seleção deles era tão importante que não deveria ser feita às pressas ou descuidadamente. Eles deveriam ter tempo para provar que são dignos. E nosso ideal de oficiais da igreja deveria ser tão alto, a ponto de não permitir a introdução de nenhuma pessoa mal qualificada, por meio de nossa pressa, ou seleção descuidada ou interesseira. Veja, uma igreja ela deve produzir os seus próprios líderes. Assim como a criação é tão importante fisicamente, o treinamento da igreja também é espiritualmente. O serviço de Deus é o serviço mais elevado. Qualquer que seja a opinião atual, que o pensamento de ocupar um cargo na igreja de Deus seja mantido diante dos membros da igreja como a ambição mais nobre para eles mesmos ou seus filhos, então a igreja será colocada no lugar que ela merece. Em passagens como esta, meus queridos, muito mais é pretendido do que é expresso. Nós temos que ler nas entrelinhas, pois somente aqueles que viveram naqueles dias da vida judaica, eles poderiam compreender as dicas obscuras, as sugestões que são aqui reduzidas a palavras. O abuso da vitalidade reprodutiva é um pecado gigantesco, era outra lição do texto. A lei do reino natural, com relação a todas as espécies de vida, que sua semente deve estar em si mesma, obtém no homem sua forma mais elevada. Mas aqui, a inclinação humana, a paixão, ela entrará em jogo. É uma honra que Deus nos conferiu, pois Ele nos fez agentes cooperando com Ele na perpetuação da raça humana. E o abuso dessa função é seguido imediatamente pela censura divina. Em muitos casos, o julgamento ele segue rapidamente os calcanhares do pecado, como em Bet-peor. A penalidade repentina e avassaladora caiu sobre os culpados judeus que cederam às armadilhas sedutoras das mulheres moabitas, de modo que caíram dos hebreus 24.000 homens. Assim a vingança sumária ela cai sobre tais transgressores ainda. Adultério, incesto, são carimbados com a marca da ira mais ardente de Deus. Sim. Sente-se ao ler a narrativa vergonhosa do incesto de Ló em Zoar, como se o historiador não tivesse deixado nela o estigma ardente da indignação. Mas nós não podemos tirar tal conclusão do seu silêncio. Neste capítulo, nós percebemos como o vazio é preenchido. A questão daquela relação incestuosa ela é marcada com uma vergonha perpétua. Este pecado gigantesco gera uma outra série de males gigantescos. Ele gera egoísmo insensível na posteridade. Deus não se esqueceu que os amonitas e os moabitas recusaram as necessidades comuns da vida aos hebreus, que buscavam nada mais do que uma passagem amigável por seu território.
Embora esse pecado ele fosse consequência do primeiro, era algo novo, exigia um novo castigo. Veja que para cada ofensa no reino de Deus há uma medida justa de retribuição preparada. Outra coisa que acontece é que gera uma oposição maliciosa. Eles contrataram em sua cegueira os serviços de Balaão, o feiticeiro, na esperança de que ele os destruísse e arruinasse com sua feitiçaria e maldição, mas o fim foi frustrado. A maldição comprada foi transformada em bênção. No entanto, a intenção era criminosa. Os corações dos moabitas queimaram de ódio por seus parentes. A perda de um privilégio externo. Os tais não entrarão na congregação do Senhor. O quê? Não quando a geração atual tiver passado. Não até a 10ª geração. Não, para sempre. Possivelmente os culpados desprezaram o privilégio, zombaram da perda. Mas mesmo assim foi uma perda incomensurável, uma privação terrível. Não é dito que um moabita penitente não deva ser perdoado, não deva obter perdão. No entanto, a perda de instrução e ajuda externas, elas diminuiu a probabilidade de que a penitência visitasse a alma. Sim, nós nos prejudicamos quando nós desprezamos o privilégio de fazer parte do reino de Deus. Nada pode se comparar a esse privilégio. Houve a perda da intercessão amigável. Não buscarás a paz deles, nem a prosperidade deles para sempre era a ordem. A oração por tais era rejeitada. A simpatia fraterna é negada. E os hebreus foram ordenados para serem uma nação de sacerdotes. A intenção era que, em virtude de sua crescente piedade, eles fossem, como uma nação inteira, os sacerdotes do Senhor. Enquanto os estrangeiros deveriam imigrar para serem seus lavradores e servos nas vinhas. Em razão do conhecimento superior dos judeus sobre Deus, eles poderiam ser intercessores bem-sucedidos para outras nações. Mas desse privilégio gracioso, os moabitas e os amonitas foram permanentemente excluídos. E conforme a gente foi estudando a Bíblia, até mesmo Israel, ele despreza o privilégio de ser essa nação santa escolhida de Deus muitas vezes. Meus queridos, se Cristo veio para derrubar barreiras e acolher os excluídos, como podemos justificar a rejeição daqueles que buscam a comunhão com Deus? Se o perdão e a graça são oferecidos a todos os que creem, quem somos nós para impedir alguém de entrar no reino de Deus? Oh, Jesus lindo, a palavra de Deus, ela é tremenda. A gente pode tirar muitas lições dela. Eu queria convidar você para a gente orar, falar com Deus agora, nesse momento também tão precioso. Procure um local tranquilo e calmo, se você puder, feche a porta. Onde quer que você esteja, eleve os seus pensamentos ao céu. Se puder, feche os seus olhos e vem comigo falar com o Papai Celestial. Ah, Senhor, Tu és um Deus de justiça e misericórdia. Em Cristo nos mostraste que não há mais exclusão para aqueles que se aproximam de Ti. Oh, que maravilha, Senhor! Nós podemos agora ser aproximados de Ti, não somos mais excluídos pela Tua misericórdia quando se arrependemos e se colocamos na Tua presença. Ah, Senhor Deus, aqueles que se aproximam de Ti com fé não são mais excluídos. Dá-nos um coração acolhedor para que a gente não venha erguer barreira onde Tu já abriste caminhos. Ensina-nos a refletir sobre Teu amor, Tua santidade, discernindo com sabedoria, mas sempre guiados pela graça. Que nossa comunhão seja marcada pelo Teu caráter. Que nossa liderança na Tua igreja reflita a pureza e o compromisso com a Tua verdade. Amém.
Amém, amém. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há, meu querido. Nenhuma condenação há, perdão, a graça, a misericórdia. A gente volta no próximo episódio para continuar meditando na palavra de Deus. Obrigado, Jesus, por sermos aceitos em teu reino. Amém, amém e amém.